paz, meus amados. Amém? Vamos dar início ao nosso culto dominical, né? E nesse momento vamos iniciar o nosso momento de confissão. E nesse momento de confissão é o momento em que nós colocamos a nossa vida diante do altar. E convido a todos que estão ali no café para que venham para o templo, para que possamos dar início ao culto. Esse é o momento em que colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor. Momento onde nos rendemos ao Senhor. E eu te convido a orar por você mesmo. Que se hoje você não sabe orar, converse com o Senhor. Diga a Ele o que se passa no seu coração. Tire esse momento somente você e Deus. Feche os seus olhos e fale com Deus. Assim como Davi orou uma vez pedindo, sonda, Senhor, o meu coração. Que possamos também fazer essa oração hoje e te pedir, Senhor, sonda o nosso coração. Não somos conhecedores, ó Deus, dos teus propósitos, mas que possamos simplesmente dizer, Senhor, estamos aqui para nos render a Ti. Talvez não sabemos, ó Deus, o porquê saímos de casa, mas o Senhor sabe o porquê o Senhor nos trouxe aqui. E te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações nesta manhã. Que a Tua palavra, Senhor, ache espaço em nossas vidas. Que ela seja viva e eficaz em nossas vidas. Que ela seja frutífera, ó Deus, em nós. Queremos, ó Deus, Te conhecer cada dia mais e mais. Oh, Senhor amado. Queremos viver um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Onde possamos Te conhecer. Onde possamos ouvir a Ti, Senhor. Onde possamos entender os Teus propósitos nas nossas vidas. Onde possamos, ó Deus, entender os Teus desígnios. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que a gente tenha a sensibilidade de Te ouvir. Abra, Senhor, os nossos olhos para que a gente consiga enxergar tudo que o Senhor tem nos mostrado e muitas vezes a gente não consegue enxergar. Que possamos, ó Deus, desenvolver o ser cristão, que possamos ter jeito de Cristo,
que possamos ter cheiro de cristão, ter cheiro de cristão, que é aquele que exala um bom perfume. Desejamos, Senhor, ansiosamente por isso, que possamos ser verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, que possamos desejar, ó Deus, ansiosamente nos prostrar diante de Ti, para Te adorar, para engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Simplesmente render adoração sincera e verdadeira a Ti, Senhor. Porque reconhecemos que em Ti há salvação, porque reconhecemos que em Ti há poder, e o poder que há em Ti, Senhor, não encontramos em nenhum outro lugar, não encontramos em nenhum outro ser, Senhor. Restaura, Senhor, as nossas vidas. Conserta, Senhor, aquilo que precisa ser consertado. Ainda que não tenhamos percebido o que precisa ser consertado, mas que o Senhor esteja trabalhando, que o Senhor esteja direcionando, que o Senhor esteja mudando, mas que o Senhor esteja trabalhando, Senhor. Direciona-nos, ó Deus, ao conselho, para que sejamos criaturas conforme Tu bem queres, Senhor. Que jamais, Senhor, possamos criar barreiras para o Teu agir em nossas vidas, mas que possamos simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor, faça o Teu querer, cumpra em mim a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Te convido a se colocar de pé. Olhe para o seu lado. Do seu lado tem um irmão. E Deus nos deu uma ordenança: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E diante dessa ordenança, hoje eu te convido, não somente a amar, mas orar também por este irmão que está do seu lado. Se una com esse irmão que está do seu lado e ore por ele. Libere palavras de vida. Diga a Ele: você é amado do Senhor. O Senhor tem propósito sobre a sua vida. O Senhor não te trouxe aqui em vão. Abençoa, Senhor, cada vida que aqui está. Abençoe, Senhor, cada um que aqui está. Que o Senhor possa estar conduzindo, Senhor, cada uma dessas vidas. E que todas as palavras que aqui forem liberadas, Senhor, que possam ser como sementes plantadas, Senhor, no coração de cada um, Senhor. E que elas possam ser germinadas e que possa crescer e gerar frutos. Frutos, Senhor, que venha produzir vida em abundância, Senhor, na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conhecer o teu rosto, meu Salvador.
Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, verso de 1 ao 17. Romanos 8, capítulo de número 1. Não, Romanos 8, versículo de número 1 ao versículo de número 17. Todos acharam? Amém? Quem não encontrou, a Leonara vai projetar aqui para a gente, para vocês conseguirem acompanhar. Romanos 8, 1 ao 17. A epígrafe diz: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Você que não encontrou, acompanhe a leitura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma a carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecador, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guardados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção,
baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, também com Ele seremos glorificados. Senhor, te bendigo, Senhor, por esta palavra nessa manhã. Te agradeço, Senhor, porque nós podemos nos considerar teus filhos. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor tem ofertado a cada um de nós uma vida sobrenatural, uma vida livre, Senhor, dos pecados, uma vida de retidão, uma vida, Senhor, em que a Tua misericórdia nos ajuda a cada dia a superar as dificuldades. Senhor, te bendigo por essa palavra, Senhor, porque Tu és o nosso Pai, o nosso Paizinho amado, em nome de Jesus. Opa, sou eu de novo. Quero convidar você a ficar de pé agora. Nós vamos adorar o Senhor mais uma vez. Eu te convido. Esse é o momento de adoração, é o momento de louvor, é o momento em que a gente pode pegar emprestada a letra dessas canções tão inspiradas e usar como se fossem nossas criações. Você já sentiu esse desejo, já ouviu uma canção e pensou: meu Deus, essa letra parece que fui eu que compus, porque o que eu sinto é o que eu penso. Ou quem sabe você ouviu essa canção e fala: meu Deus, essa canção é uma resposta de uma oração. Essa canção não fala apenas aos meus ouvidos, à minha mente, mas fala ao meu coração. Permita que as canções falem com você. E também pegue emprestada a letra dessas canções para falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer
conhecer, Senhor. Nós queremos te conhecer por meio da tua palavra que nos ensina, nos revela a tua grandeza. Nós queremos te conhecer, Senhor, vivendo os teus milagres. Nós queremos, Senhor, te conhecer colocando em prática os conhecimentos que da tua parte recebemos. Mas, sobretudo, Senhor, nós queremos passar a eternidade, Senhor, a te conhecer. Tenho consciência, Senhor, de que o Senhor é tão grandioso que nem mesmo a eternidade é o suficiente para te conhecer, Senhor. Quando chegar o grande dia em que o veremos face a face, nós queremos, Senhor, te conhecer cada dia um pouquinho mais, um pouco mais da tua glória, da tua inteligência, dos teus conhecimentos, da tua sabedoria, da sua beleza, Senhor, da beleza das coisas que o Senhor criou. Quando cantamos Yeshua, nós pedimos que a salvação entre nas nossas vidas, entre no nosso lar e alcance outras vidas. Yeshua é salvação. E cantamos, Senhor, pedindo que a salvação, a reconciliação alcance, Senhor, mais e mais vidas. Usa cada um de nós, Senhor, para que a mensagem da graça alcance, Senhor, cada vez mais vidas, em nome de Jesus. Você já recebeu uma promessa do Senhor? Quantas promessas você consegue se lembrar que o Senhor fez? A palavra do Senhor está cheia de promessas. Alguma dessas promessas marcou de fato a tua vida? Você se sente marcado por essa promessa e confia que ela vai acontecer? Em nome de Jesus, mesmo aquelas promessas que o Senhor te fez e que talvez você nem se lembre ou desacredite, quando isso acontece é como se nossos poços fossem entulhados, como se um lugar onde jorrava água agora já não jorra mais, está cheio de entulho, cheio de terra, cheio de pedras, mas que em nome de Jesus todos os poços sejam desentulhados e dessa água que há dentro de você muitos consigam matar a sua sede, em nome de Jesus.
A graça de Deus é algo tão simples que acaba se tornando difícil de entender. A salvação é algo tão simples, a graça é algo tão simples, Cristo é algo tão simples, é alguém tão simples. E a gente às vezes dificulta com tantas teorias, com tantas dúvidas. Mas a salvação é algo simples. A graça não tem como merecermos, mas nós podemos decidir desfrutar dessa graça. A salvação não tem nada que possamos fazer para merecê-la, mas nós podemos usufruir dela e desenvolver essa salvação. Quando desenvolvemos a nossa salvação, nosso comportamento muda, nossa mente muda, nosso coração é uma mudança que acontece de dentro para fora e não o contrário. Preciso me encaixar isso aqui para ser salvo. Não, eu me sinto salvo e por isso eu mudo. Eu me sinto salvo e isso é tão maravilhoso que eu quero levar essa salvação a outras pessoas. Eu me sinto agraciado e por isso eu quero levar essa mensagem também a outras pessoas. Eu me sinto amado e por isso eu quero amar. Aleluia.
escolhemos alguns motivos específicos para orar, para interceder. A Igreja Metodista Império dois tipos de orações. Uma, aquela que é o clamor, onde todos oram juntos, e a de concordância, onde um ora e os demais concordam. Um amém, glórias a Deus. E nesse momento, vamos orar intercedendo pela congregação de Lusiânia. Amém? Te agradecemos, ó Deus, pela congregação de Lusiânia. Te apresentamos, Senhor, aquele lugar. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor permaneça ali. Concede-nos, ó Deus, que aquele local permaneça, Senhor, de portas abertas. Permaneça, Senhor, trazendo vidas naquele lugar. E nos dê, ó Deus, capacidade para continuar cultuando ali, Senhor. Esteja nos capacitando, Senhor, para falar a vida, Senhor, e que vidas sejam impactadas. Que o seu evangelho alcance vidas ali, Senhor, e que vidas sejam transformadas, Senhor, em nome de Jesus. Agora vamos também orar. Eu convido que essa seja uma oração em clamor. E o clamor, eu convido a igreja que se coloque em pé. E esse clamor eu peço que seja conduzido pela missionária Ana, pelos enfermos específicos. Vamos apresentar a nossa diaconisa Cíntia, vamos apresentar também o pai da Ana e do Charles, que estão enfermos. Conduza-nos em oração nesse clamor, por favor, missionária Ana. Senhor Deus, Pai, Deus, Senhor, Senhor, apresentamos a Ti, apresentamos a Hoje nós já temos cultos acontecendo em Lusiânia, cultos acontecendo em Goiânia, Guaçuí e Córdoba, na Argentina. Peço ao pastor Rafael que nos conduza em oração, por favor. Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, um projeto de expansão. Senhor, pedimos a Tua graça para nos conduzir, Senhor, nos dar sabedoria. Em nome de Jesus, abre, Senhor, a porta para a pregação, Senhor, nessa cidade. Senhor, transforma, Senhor, os nossos corações, transforma a vida, Senhor, trazendo salvação, restauração, cura, restaurando os relacionamentos, Senhor. Em nome de Jesus, a mensagem da reconciliação, Senhor, alcance, Senhor, essas vidas em todas essas cidades. Que Córdoba seja alcançada, Senhor, que Guapiruí, igreja, Senhor, Goiânia, Lusiânia, seja alcançada, Senhor, em onde quer que o Senhor nos enviar. Levanta, Senhor, no nosso meio, mulheres e homens, Senhor, dispostos a se prepararem, Senhor, a levarem o Evangelho, Senhor. Pessoas simples sejam dispostas a colocar em primeiro lugar a Sua vontade, sejam dispostas a colocar em primeiro lugar, Senhor, ide e pregar o Evangelho a toda criatura, em tempo e fora de tempo, Pai. Em nome de Jesus. Jesus, amém. Chegamos na melhor parte, irmãos, que é adorar o Senhor com o nosso dízimo e as nossas ofertas, né? Sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele nos deu, amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você prepara de organizar a história,
hoje. Fiquem atentos aí ao período das nossas inscrições aí para o nosso evento de novembro. Vai falar um pouco sobre isso. Graças e paz, irmãos. Amém. Primeiro vamos passar a nossa agenda da igreja, a agenda semanal. Às quartas-feiras nós temos a quarta-feira de oração. Orações, são as quartas-feiras, orações com as mães que amam. Nós tivemos aqui já a mãe do pastor, a dona Edith, a irmã Edith. A minha mãe já esteve aqui também. E na quarta passada nós tivemos aqui a mãe da Flávia. E deu um testemunho maravilhoso aqui, edificou bastante a nossa oração e foi bastante fervorosa a oração. E nessa quarta agora vai estar presente conosco ao vivo a irmã Judite, lá dos Estados Unidos, da Igreja Metodista de Tucson. Então nós vamos fazer esse link com a irmã Edith, Judite, que irá participar conosco nesse momento de oração às quartas-feiras, às 20 horas. Se organize para estar com a gente aqui, para a gente fazer uma oração fervorosa e abençoada. No meio da semana, quarta-feira, para a semana ser mais edificante. E ainda na quarta-feira, após a oração, nós mudamos, o pastor Rafael nos informou que foi alterado o horário do projeto Vocalize. Esse projeto visa desenvolver talentos, ele faz técnicas de canto, de voz. Então, para a gente otimizar o tempo, às quartas-feiras, após a oração, vai haver o projeto Vocalize. A gente já conseguiu otimizar mais esse tempo. A oração geralmente é 1 hora, de hoje às 9 horas. Após a oração, aqueles que forem participar do projeto Vocalize já permanecem e aí é feito esse projeto. Nas quartas-feiras ainda nós temos o atendimento pastoral. O atendimento pastoral será feito às quartas-feiras. Aqueles que desejarem ter um atendimento com o pastor, ter uma conversa, nos informem com antecedência para que a gente possa se programar e também o pastor possa programar a sua agenda, né? E na sexta-feira, às quintas-feiras agora a gente mudou o horário, que era o projeto Vocalize. Na sexta-feira nós temos o culto do lar. A sexta-feira agora nós já temos o culto, já está programado de sexta-feira, mas você pode já agendar para as próximas sextas-feiras. A gente já também se programar e colocar na agenda do pastor. Já tivemos cultos aqui na casa da irmã Fly, na casa da pastora também, e agora nós teremos na sexta-feira já a casa da Sol. Ao sábado nós temos nosso culto na congregação de Luciânia, o culto lá é às 7h30, e aí a gente tem a questão da gente se programar também, para a gente se deslocar, fazer a carona, né? Porque é distante, e aí a gente consegue levar mais pessoas e reduz o custo, né? Aí a gente nos avisa, aqueles que pretendem ir, se organizem e falem com a gente, comigo ou com o pastor, diretamente com o pastor, que aí a gente pode nos programar e mais gente no carro. Tem vezes que vai o carro, às vezes só com 1 ou 2 pessoas. Então a gente consegue fazer essa otimização aí. No domingo é nosso culto aqui, às 10 horas, e a gente vai mexer um pouquinho antes para tomar um café conosco. Fazemos a cultura da mesa, juntar, tomar um café, pagar algo e a gente participa junto aí do nosso café da manhã. A Igreja Metodista tem o curso de teologia, é o curso aberto, né, uma grade aberta, é o curso bacharel em teologia, são cursos à distância. Então, você que tem interesse de participar, é um curso superior, de fazer esse curso, venha, faça a inscrição, converse comigo, com o pastor, e tem um link também, né, pessoal, que pode ser feito as inscrições pela internet também, pela página da igreja. É isso? Agora, nessa semana, nós abrimos as inscrições também para o curso preparatório para pregadores. Esse curso será ministrado aos domingos, de 9 às 10 horas. O valor da taxa de R$20, a taxa de inscrição, mais o material que vai ser entregue. Então, aqueles que têm interesse de aprender mais, de ter mais com relação à desenvoltura, na pregação, eu preciso, já vou fazer uma inscrição também. E
E está programado para novembro, né, já estão abertas as inscrições, a conferência da igreja, a conferência dos reconciliadores. As inscrições já estão abertas, o tema é Teologia PRI, será nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Se programe, convide os amigos, convide os colegas das outras igrejas, convide os colegas de trabalho, será bastante proveitoso e edificante. O valor da taxa, o valor da inscrição é R$150. Aí, quanto você fizer, a gente pode dividir em 3 vezes. E quanto você se programar e fizer, a gente pode estar dividindo esse valor. Será uma chácara em Braslândia, a pessoa vai ficar alojada lá, só participando, e é a chácara em Braslândia. Para os membros, teremos um desconto para os membros da igreja. No próximo dia 27, será a nossa visita na APATEC, né? Dia 27, a Associação das Pessoas que estão portadores de, não sei se a palavra certa é portadores, que tem doença, de câncer, né? Que fazem tratamento com doença de câncer. Então a gente vai lá para fazer uma visita, uma palavra amiga, fazer ouvidos também, né? Porque é importante também nesse momento que a gente sabe que é uma situação muito difícil tanto para quem está fazendo o tratamento quanto para familiares. São situações bastante difíceis. E para finalizar, gente, não deixe de passar ali, olhe nossa livraria ali, tem os nossos livros ali, alguns títulos, participe, olhe, veja se você tem interesse por algum título. Então, prestigie nessa livraria. Vamos orar agora para agradecer e pedir desde já que Deus possa estar abençoando nossos trabalhos, tanto a nossa conferência, os cultos e também os cursos, que Deus possa estar trabalhando e edificando nesses trabalhos. Curva suas cabeças. Senhor Deus, te damos graça, Pai querido, por este momento, por esta oportunidade, Pai, que podemos te louvar, Pai querido. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, desde já. Abençoa, Pai, que todos os trabalhos da tua igreja, Pai, sejam edificantes, sejam alimento espiritual para a vida dos teus filhos, Pai. Te pedimos, Pai, abençoa a nossa conferência, abençoa os trabalhos, Senhor Jesus, dos cultos, abençoa, Senhor Jesus, o culto no lar, quebra todo impedimento, Pai, às quartas-feiras, que os teus filhos se disponham a estar aqui presente, Pai querido, juntos, para que juntos possamos, Pai, estar fazendo oração e agradecendo a Ti, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de convidar nessa hora meu sobrinho Jefferson está aí, a esposa dele. Eles vão fazer uma participação, vão cantar um hino. Eu gostaria de convidá-los para que se aproximassem aqui. Graças a Deus pela vida de vocês. Que bom que vocês vieram aqui nessa manhã. Esse rapaz feio aqui, ó. Barba grande. Salve a todos do Pai Senhor, amém? Amém? Vamos louvar e agradecer ao nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra e toda glória, amém? Amém. Grato sou pela tua graça.
outro amor assim. Que amor é esse que da morte traz a vida e pelo sangue me tornou filho seu? Eu não conheço outro amor assim. Essa música ela retrata um pouco da nossa realidade cristã, né? Muitas vezes pensamos que algumas áreas da nossa vida está morta, está passando por um deserto, mas nós servimos um Deus que Ele dá morte, Ele traz a vida, Ele traz a ressurreição, Ele traz aquilo que era seco, Ele faz que brote um jardim. Então nós servimos um Deus que cura, um Deus que transforma. E essa é a mensagem dessa música. Que amor é esse? Que nos resgatou do nosso passado, nos resgatou do nosso lamaçal de pecados, e hoje Ele faz com que demos vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa música eles já gravaram, pertence à banda que eles participam, né? E eu tive a felicidade de saber que meu sobrinho fez parte da autoria da música. E graças a Deus por isso. Que bênção, né? A gente fica olhando assim, é uma bênção quando a gente pensa que era criancinha, né? Quem entra lá no gabinete pastoral vê aquela foto lá, sempre pergunta: pastor, quem é esse menino aí nessa foto? É esse menino aí que vocês estão vendo. Tem uma na Esse loirinho aí abençoado, graças a Deus. Queridos, João capítulo de número 1 é um texto que nos fala sobre o grande amor de Deus pela humanidade. E esse texto nos mostra como Deus, em sua imensa graça e favor, decide nos abençoar. O texto começa dizendo, em João capítulo de número 1, a partir do verso 1, da seguinte maneira: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No verso de número 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade e graça. E no verso de número 16 está escrito o seguinte: e nele estava a plenitude de Deus. 2 pontos. Graça sobre graça. Em Cristo Jesus se manifestou a nós a plenitude de Deus, que é graça sobre graça. Falar sobre graça significa falar sobre favor. Falar sobre graça significa falar sobre bênção. Falar sobre graça significa falar sobre misericórdia. Falar sobre graça também significa falar sobre resgate, porque por meio da sua graça, o apóstolo Paulo escreve dizendo: ele estabeleceu paz entre nós e Deus. Graça então é favor, graça então é misericórdia, graça então é resgate, graça então é reconciliação, graça então é plenitude de Deus sendo revelada a nós. Quando nós definimos a palavra graça apenas como favor imerecido e entendemos que Deus decidiu nos abençoar, Deus decidiu nos resgatar, Deus decidiu nos amar, nós logo percebemos o que há em nós que possa ser tão atrativo aos olhos divinos. Por que é que Deus nos quis? Isso nos faz refletir sobre o que há em nós que faz com que Deus nos queira. O que há em nós que faz com que Deus se sinta atraído por nós. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas têm os seus pets, têm os seus animais, e quantas pessoas que criam animais chegam a dizer: eu prefiro ter um animal próximo a mim do que um ser humano. E alguns justificam dizendo pela inocência, pela incapacidade de trair, pela incapacidade de fazer o mal, pela fidelidade, pela presença nos momentos de dificuldade. Há animais que têm um sentimento, uma afinidade com os donos de uma maneira tão especial, que até mesmo quando o dono adoece, o animal sente a enfermidade do dono.
sabe até mesmo como cuidar. Há pessoas que têm animais em casa e quando estão tristes, o animal também fica triste junto com a pessoa. Às vezes deita ali próximo à pessoa, abaixa a cabeça e fica passando, compartilhando um momento de tristeza, um momento de dor, um momento de enfermidade. A incapacidade de fazer o mal. Um animal que é criado por nós dificilmente vai nos agredir, vai provocar algum mal. Pelo contrário, eles se tornam tão leais que são capazes de dar a própria vida para salvar o seu dono. Quantos relatos de animais que salvaram seus donos nós já ouvimos? A incapacidade de trair. Eles se tornam leais até a morte. São incapazes de negar o seu dono ou de se tornarem traidores. Que coisa maravilhosa! Quando olhamos isso e colocamos em contraponto à humanidade, nós logo pensamos o que há em nós que é tão atrativo, o que há em nós que atrai a presença de Deus. Por que é que Deus nos quer? Porque em nós reside a capacidade de fazer o mal, em nós reside a capacidade de trair, em nós reside a capacidade de mentir, em nós reside a capacidade de cometer atrocidades. Nós conseguimos matar, nós conseguimos fazer tantas coisas perversas em nossa humanidade. Então, o que há em nós que atrai a presença de Deus? Por que é que Deus nos quer? Hoje nós cantamos o primeiro hino dizendo o seguinte: o meu orgulho me tirou do jardim. Tua bondade colocou o jardim em mim. Essa música nos fala sobre dois momentos da história bíblica. O primeiro momento é quando o homem com um coração engodado, com um coração cheio de sofismas, mentiras, acredita em afirmações que Deus não havia feito e começa a duvidar da palavra de Deus. Toda traição humana começou com a semente da dúvida. Caiu ali e o homem começou a conjecturar e a pensar. A humanidade então incorre em um caminho de desobediência. Um coração engodado levou o homem a ser expulso da presença, a ser expulso do jardim do Éden. Esse primeiro jardim é justamente sobre este que a música fala. É a perfeição do que Deus criou, é a plenitude do que Deus fez. O homem gozava de capacidades espirituais, intelectuais, afetivas plenas. Isso é tão fato que a Bíblia diz que uma das obrigações que Deus deu ao homem, sabe qual foi? Dar nome a todos os animais. Uma pessoa, para dar nome a todos os animais, ela tem que ter a capacidade plena do seu intelecto. Quem já assistiu aquele filme que a moça toma uma substância e essa substância acaba causando no organismo dela uma mudança, e essa mudança faz com que ela desenvolva a capacidade do seu cérebro a um nível jamais visto na história da humanidade. Eu esqueci o nome do filme agora. Lucy. E ao desenvolver a sua capacidade intelectual, ela consegue fazer coisas inimagináveis do tipo, ela consegue penetrar, por exemplo, nas redes sociais apenas com o poder do pensamento. Ela consegue fazer com que o seu corpo mude, ela faz com que o cabelo cresça de uma forma diferente, de cor diferente, porque essa é a capacidade plena. Há quem diga que o homem mais inteligente da história da humanidade não chegou a usar 30% da sua capacidade intelectual. Agora você imagine o homem no jardim do Éden com a capacidade plena de todas as suas faculdades, espiritualmente falando, afetivamente falando, intelectualmente falando. Ele era capaz de fazer todas as coisas sim, e quem sabe nomear todos os animais, sem contudo se esquecer o nome desses animais. Que coisa maravilhosa! É sobre essa plenitude que o primeiro jardim nos fala. Mas o segundo jardim, que é a segunda mensagem desta música, ele nos fala sobre um resgate. Tua bondade colocou o jardim em mim.
Deus, em sua soberania, escolheu devolver à humanidade aquilo que nós perdemos por nossa incompetência e orgulho. Deus decidiu resgatar-nos a plenitude da sua graça, do seu amor e do seu desejo para nós. Não é errado da minha parte afirmar nesta manhã: Deus acredita em nós. Deus acredita em nós. Há um texto que eu amo muito na Bíblia Sagrada, que é o texto de Isaías, capítulo de número 5, que nos fala sobre a parábola da vinha. E esse texto começa dizendo: o que direi ao meu amado? Cantarei o cântico da minha vinha. Eu plantei, eu cuidei, eu adubei, eu plantei a sua sebe, eu coloquei toda a estrutura necessária para que essa planta crescesse e produzisse uvas, e as uvas fossem boas. E depois de ter feito tudo o que eu podia fazer, o texto diz: as uvas que nasceram foram uvas bravas. Essa parábola, ela representa um momento na história do povo hebreu em que o povo estava totalmente incoerente com a vontade do Senhor. A uva que deveria ser uma uva deliciosa ao paladar se tornou uma uva brava, apesar de toda a condição que aquele agricultor deu para que fossem uvas boas. Isso nos fala sobre uma expectativa, a expectativa de Deus em relação a cada um de nós. Nós somos também comparados a plantas. O Senhor nos planta, Ele aduba, Ele planeja, Ele tem um desejo sobre a nossa vida e Ele nos dá todas as condições necessárias para que nós cresçamos e produzamos o fruto do trabalho que Ele teve com cada um de nós. As uvas bravas representam aqueles que em determinado momento da sua vida tomaram outro curso, apesar de terem as condições necessárias para serem bons, se tornaram maus, tiveram as condições necessárias para agradar o seu dono, mas acabaram fazendo o contrário. Que amor é este? Que graça é essa? Que desejo é esse? Por que é que Deus nos quer? Por que é que Deus nos ama? Por que é que Deus nos deseja? Por que é que Deus constantemente está nos convidando? Deus é caracterizado na Bíblia Sagrada como Deus do convite. Por mais de 53 vezes Deus se apresenta na Bíblia Sagrada convidando a humanidade, convidando para desfrutar das suas bênçãos, convidando para desfrutar do seu amor, convidando para desfrutar dos seus livramentos, convidando para desfrutar do seu reino. Deus é o Deus do convite e incessantemente somos convidados por Deus. O livro de Apocalipse é categórico em dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus, em sua plenitude graciosa, deseja estar conosco e deseja que estejamos com ele. Que graça é essa? Que amor é esse? Que plenitude é essa? O que Deus vê em nós, porque somos desejáveis, porque somos queridos. O que Deus vê em nós. Ele se manifestou em graça. A única maneira de explicar a ação divina em relação à humanidade é por meio da graça. Não existe outra maneira. Eu poderia falar para vocês sobre o centelho divino que há no coração de cada um dos que aqui estão e dos que estão espalhados pelo mundo afora e dizer que este centelho é que faz com que Deus nos deseje. Eu poderia dizer que é apenas a parte boa que cada um de nós tem é que faz com que Deus nos queira.
eu poderia dizer para você que o que faz com que Deus nos deseje tanto são os acertos que nós temos em nossa vida. A capacidade de reflexão, a capacidade de arrependimento. Eu poderia dizer a você vários outros argumentos para tentar explicar a maneira como Deus age e explicar a sua ação em relação à humanidade, em relação à minha e à sua vida. Mas, biblicamente falando, não há como entender a ação divina se não for pelo prisma da graça, se não colocarmos os óculos da graça para interpretar o porquê das ações divinas em relação a nós. Por isso, o resumo da plenitude divina não é o seu desejo. O resumo da plenitude divina não é o seu poder. O resumo da plenitude divina não é a sua soberania. O resumo da plenitude divina não é a sua consciência e a sua ciência, sabendo do passado, do presente e do futuro. O resumo da plenitude divina escreveu o evangelista João dizendo: em Cristo residiu a plenitude de Deus. Verso de número 16 do capítulo de número 1. E a plenitude de Deus é graça sobre graça. Eu poderia apresentar a vocês a plenitude de Deus como poder divino. E eu falaria aqui nessa manhã sobre o Deus que abre o mar. Eu falaria aqui nessa manhã sobre o Deus que limpa os leprosos, sobre o Deus que levanta os paralíticos, sobre o Deus que envia pragas ao Egito, sobre o Deus que faz água jorrar da rocha e água salgada se converter em água doce. Mas como pregador cristão que sou, fundamentado no Novo Testamento, eu quero anunciar a vocês a plenitude de Deus não em poder, mas a plenitude de Deus em graça. E eu gostaria de falar especificamente sobre uma manifestação graciosa de Deus que está disponível a todos nós e que às vezes é operante em nossa vida, mas nós não a percebemos, nós não a discernimos, nós não a classificamos, nós apenas vivemos e somos regidos e às vezes abençoados por ela, mas não percebemos o que significa. Jesus, pouco antes de ser traído, pouco antes de ser entregue aos malfeitores, aqueles que esbofeteariam a sua face, aqueles que humilhariam, aqueles que ultrajariam, aqueles que o feririam, Jesus chamou os seus discípulos e em um momento gracioso, Jesus começa uma das expressões bíblicas mais fortes sobre a graça. Jesus tira a sua túnica, tira toda a sua vestimenta que poderia assemelhá-lo a um religioso da época. Jesus coloca no lugar da vestimenta uma toalha, deita água na bacia e passa a lavar os pés dos discípulos. E muitos naquela hora não entenderam, e o próprio Cristo foi enfático ao dizer: o que eu faço agora, vocês não entendem, só depois vocês compreenderão. Em um outro momento, em João capítulo de número 17, a Bíblia nos fala sobre a oração sacerdotal. Cristo reúne em volta de si discípulos, admiradores e também pessoas contrárias ao seu ministério. Eleva a sua voz em oração e em oração ele expressa uma das orações mais poderosas para a nossa vida, quando diz o seguinte: Senhor, eu não peço e não oro apenas por estes que o Senhor colocou aqui diante de mim, mas eu oro por todos aqueles que ainda crerão no meu nome.
Eu quero agora que você pense da seguinte maneira: há mais de 2000 anos atrás, não foram as irmãs do círculo de oração, não foram pastores, não foram homens e mulheres extremamente usados na oração que fizeram esta oração, mas foi o próprio Cristo, transbordante de graça, quando Ele disse: eu oro por aqueles que crerão no meu nome. Ele estava orando por mim, Ele estava orando por cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Você sabe por que você está aqui nesta manhã? Você sabe por que muitos estudiosos preveram o fim do cristianismo e até mesmo a estagnação da mensagem bíblica? Todos morreram e o cristianismo permanece. É porque o cristianismo não é fundamentado em homens e em mulheres. O cristianismo é fundamentado no próprio Cristo. E quando Ele orou dizendo: eu oro por aqueles que crerão no meu nome, Ele orou por mim e orou por cada um de vocês que estão aqui. Existe oração mais poderosa que essa? Existe oração mais fervorosa do que esta? Não, meu querido, não existe. O próprio Cristo intercedendo por cada um de nós. Não há força histórica, não há força humana, não há força política, não há força de qualquer que seja a ciência que possa impedir que esta palavra ecoe através dos tempos, dos séculos, e alcance a minha vida e a vida de tantos outros que ainda viverão na humanidade. Não há nada que possa impedir. A expressão graciosa de Jesus nos traz a consciência que Deus tem os seus planos, e esses planos se antevêm em nossas vidas. Um plano que se antevém significa um planejamento. Deus não trabalha apenas com planos, Deus trabalha com planejamentos. Você sabe qual é a diferença de plano e planejamento? No plano nós colocamos os objetivos, colocamos o desenvolvimento geral e colocamos a conclusão. No planejamento, você coloca o antes, o durante e o depois. E um planejamento completo é aquele que ainda prevê os riscos. Existe uma previsão de acertos e uma previsão de riscos. Quando eu digo que Deus trabalha de acordo com o planejamento, significa dizer que Deus anteveio todas as coisas, planejando todas as coisas, orquestrando todas as coisas, para que tudo convergisse para uma só coisa, para o seu propósito. Porque por dele e para ele são todas as coisas. Há mais de 5 anos atrás, eu fui convidado para ministrar em um retiro. E estando nesse retiro, eu me lembro que no final da pregação, eu comecei a ministrar algumas orações, e uma das pessoas que veio à frente para receber a oração, no momento em que eu fui orar por ela, eu senti em meu coração no sentido que eu deveria orar. E comecei a orar por circunstâncias que ela não havia me falado, mas fui orando, pedindo a Deus que a abençoasse, pedindo a Deus que a guardasse, pedindo a Deus que a livrasse. E no momento em que eu estava fazendo esta oração, eu tive da parte de Deus uma êxtase espiritual. E eu tive uma visão com aquela pessoa. E contando a visão para ela, ela caiu em prantos e começou a chorar e a se quebrantar na presença do Senhor. E a visão que eu tive é que naquele momento Deus estava liberando sobre a vida dela uma graça chamada graça preveniente. E significa dizer que Deus antevém na nossa história circunstâncias que vão nos favorecer lá no nosso futuro. Isso acontece principalmente naqueles momentos que nós não sabemos explicar-los. Vocês já tiveram aqueles momentos que você se pergunta: por que isso está acontecendo?
Você já se perguntou assim? Por que isso, Deus? Quantas vezes nós passamos momentos difíceis e perguntamos para Deus o porquê de todas as coisas, quando na verdade, como disse a nossa irmã Ana, quando veio ministrar aqui, a nossa irmã Ana Maria, e ela disse o seguinte: ao invés de perguntar o porquê, pergunte para quê. Porque em todas as coisas Deus tem um objetivo. Deus tem um objetivo em todas as coisas. Graças a Deus por isso. Naquele dia, aquela irmã recebeu uma graça preveniente, em que o seu coração, a sua mente foi guardada com uma bênção especial e fortalecedora para algo que ainda ia acontecer na sua vida. Passado alguns meses, eu recebo uma ligação desesperada e alguém disse: Pastor Marvel, nos acuda, porque a minha mãe acaba de falecer e eu preciso muito da sua ajuda nessa hora. E então nós corremos para auxiliar. Eu me lembro que eu estava indo para o trabalho, trabalhei pela manhã, voltei do trabalho, peguei Rafael e nós fomos encontrá-la. Ela estava visivelmente abalada. Ela foi então, participou do velório, do sepultamento da sua mãe, e ao retornar ela contou o seguinte testemunho: Pastor, naquele dia em que o Senhor ministrou sobre a minha vida uma graça preveniente, dizendo que Deus estava orquestrando circunstâncias para que no momento que determinadas coisas fossem acontecer, eu estivesse fortalecida, tivesse discernimento e soubesse o que fazer. De maneira que a pergunta que ela tinha que fazer naquele momento não era o porquê, mas o para quê de todas as coisas, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. E então ela nos disse: Pastor, eu só estou de pé hoje, porque naquele dia eu recebi esta graça da parte de Deus. O que eu faço hoje vocês não entendem, mas vocês entenderão. A graça preveniente, ela é fundamentada na ciência divina, em que Deus sabe todas as coisas. O que eu não enxergo hoje, Ele já sabe sobre a minha vida. É como se fossem duas visões diferentes. A minha visão é de alguém que está no pé do monte. Eu consigo ver o antes, eu consigo ver dos lados, mas eu não consigo ver o que está depois da montanha. Eu estou ao pé da montanha. E a visão divina é como aquele que está em cima do topo da montanha. Enquanto eu vejo apenas o antes, os lados e o que está à minha frente, que é um impedimento, e eu não sei qual é a perspectiva depois dessa montanha, aquele que está em cima da montanha, ele consegue olhar o antes, ele consegue olhar o agora, e ele consegue olhar o depois de todas as coisas. Isso significa dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele sabe do nosso passado, Ele sabe do nosso presente, e Ele também sabe do nosso futuro. É interessante como Deus trabalha por meio de mistérios, e o mistério é justamente esse, é conseguir ter a visão de toda a perspectiva do nosso futuro, da nossa vida lá na frente. O que eu estou querendo te dizer nesta manhã é que o Deus que orquestra circunstâncias na minha vida também orquestra circunstâncias na sua vida. E tudo que você está vivendo ou já viveu tinha um propósito divino. Tinha um propósito divino. E tudo que você vive hoje tem um propósito divino. O apóstolo Paulo não errou quando escreveu dizendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele escreveu no sentido de fortalecer os fiéis na fé, para que entendam que tudo está no controle divino e nada foge ao querer divino, nada
porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos capítulo de número 11, verso de número 36, e ele termina nos ensinando o seguinte: então, queridos, se tudo é por ele, é por meio dele e também é para ele, nós devemos dar glórias a Deus em todas as coisas. Isso que é o difícil. É difícil dar glória a Deus quando as coisas não estão do jeito que nós queremos. É difícil ser grato a Deus quando as coisas não estão indo da maneira que nós queremos. Mas nós precisamos entender que todas as coisas têm um propósito. E às vezes o sofrimento de hoje é a alegria de amanhã em nossas vidas. Às vezes a dor que passamos hoje é a cura de amanhã em nossas vidas. Às vezes o aperto que passamos hoje é o testemunho de amanhã que vai fortalecer outras pessoas. Quem sabe as lágrimas que nós derramamos hoje, amanhã será a pregação que salvará outras pessoas. Nada é por osmose, tudo tem um propósito. Em João capítulo de número 17, quando Jesus orou dizendo: eu oro por aqueles que ainda crerão no meu nome, é uma expressão da graça preveniente. Deus está orquestrando circunstâncias para que o seu plano se cumpra em nossas vidas. Só há uma maneira desses propósitos não se cumprirem: é se eu deliberadamente não aceitá-los em minha vida. É se eu deliberadamente dizer a Deus: eu não te quero em minha vida e rejeito qualquer coisa que venha da tua parte. Mas se eu estiver aberto a receber aquilo que vem de Deus, aquele que começou a boa obra, com certeza a aperfeiçoará à medida do tempo. Ele é fiel em todas as coisas. Crendo nessa graça preveniente, que faz parte da plenitude divina, eu convido você nesta manhã a crer em Deus. Eu convido você que está nos assistindo em casa, você que está nos acompanhando no Facebook, no WhatsApp, eu convido você a crer em Deus apesar das circunstâncias. Eu convido você a glorificar a Deus apesar das lágrimas. Eu convido você a adorar a Deus apesar da tristeza. Eu convido você a dizer graças a Deus apesar da dor, porque em todas as coisas Deus tem um propósito e a sua vontade prevalecerá. Nós oramos o Pai Nosso, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós não podemos fazer isso simplesmente em palavras, mas em verdade daquilo que sentimos e vivemos. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Você consegue abrir a tua mão em sinal espiritual agora dizendo: seja feita a tua vontade? Abra suas mãos assim e diga: seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Porque às vezes nós fechamos as nossas mãos dizendo: seja feita a minha vontade. E nós impedimos que se cumpra em nós o querer divino. Jesus, certa feita, fez uma pergunta. E a pergunta foi: por que é que vocês estão ansiosos com o alimento e com o que vocês têm que vestir? Observem as aves do céu. Elas não semeiam e elas também não colhem e juntam em celeiros. Observem os lírios do campo. Eles não tecem e não fiam. Contudo, Deus alimenta as aves do céu e veste os lírios dos campos. Vós não valeis muito mais do que as aves do céu e do que a erva do campo que de manhã nasce e cresce
e à tarde bate o vento e ela vai embora. Jesus termina essa pregação dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar é o reino e a justiça de Deus. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é o que eu penso, é o que Deus planeja, é o que Deus projetou, é o que Deus tem para a minha vida. O próprio Jesus é a expressão de humildade, quando ora no jardim do Getsemane, dizendo, em sofrimento, em agonia: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas ele termina a oração dizendo: contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Você já imaginou se Jesus tivesse cedido naquela hora? Será que nós estaríamos aqui? Coloque-se em pé nessa hora em nome de Jesus. Filhos e filhas de Deus, amados do Pai, eu quero convidar vocês a uma expressão de fé nesta manhã, em que nós declaramos fervorosamente: seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. A graça preveniente significa: o que Deus faz hoje talvez nós não entendamos, mas depois lá na frente nós vamos entender. Ouça essa música em atitude de oração. Tua humildade colocou o jardim em mim. Nós vamos adorar o Senhor em oração. Você vai colocar todos os seus propósitos, todos os seus medos, todos os seus anseios, tudo aquilo que te impede de crer, apesar de todas as coisas, em Deus. Ouça essa música em atitude de oração. Se
Essa graça que nos sustenta, que nos edifica, que nos molda, ela possa lapidar a sua vida nesta manhã. Que você seja tocado de uma maneira sobrenatural e creia, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Aconteça o que acontecer, você não está só. Você é cuidado, você é fortalecido, você é acolhido, você é amado por Deus. Estenda suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos os filhos e filhas de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam: que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Dê um abraço apertado no seu irmão. Nós agradecemos aos irmãos que estão nos assistindo lá em Redenção, Fortaleza, aos nossos irmãos de Guaçuí, aos nossos irmãos de Córdoba, na Argentina, os nossos irmãos que se reuniram hoje para acompanhar o culto. Que Deus em Cristo vos abençoe. Ele está no controle de todas as coisas. Nós temos as fotos aqui dos nossos irmãos reunidos, assistindo o culto. Que Deus em Cristo vos abençoe. Lá em Redenção, em Fortaleza. Deus abençoe.